Oi, empreendedora! Eu sou a Fran Rodrigues, diretora da Lomani Semijoias, e hoje nós vamos conversar sobre precificação e markup. Mas antes, quero te pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Nós estamos rumo aí a 40 mil inscritos no canal, então se inscreva que você me ajuda a levar essas aulas, esses ensinamentos para a vida de outras empreendedoras e com certeza vai ajudar ela na jornada como empreendedora. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui embaixo o seu comentário e bora que tem muita coisa hoje pra gente conversar sobre precificação e markup. Esse vídeo sobre precificação é praticamente uma aula, então eu oriento que você pegue um papel e uma caneta e vai anotando todos os tópicos passo a passo. Eu vou fazer essa aula de uma forma bem detalhada para que de uma vez por todas você compreenda e saiba como precificar as suas peças. Toda vez que você for precificar os seus produtos, procure um lugar que esteja mais tranquilo, um ambiente mais silencioso, para que você consiga fazer a precificação com calma, tranquilidade e fazendo corretamente os cálculos, porque essa etapa é muito importante para o seu negócio. E vamos começar já esclarecendo uma dúvida. Fran, se eu optar por trabalhar com uma margem de 100%, eu tenho que colocar 100% em todas as peças? Ou se eu for trabalhar com 200%, 300%? Essa é a margem que eu decidi trabalhar no meu negócio. Então, todos os produtos eu tenho que colocar essa mesma margem? A resposta é não. Algumas peças você consegue sim trabalhar com uma margem maior e outras peças você trabalha com uma margem menor, mas você consegue fazer esse equilíbrio. Então, não necessariamente você precisa trabalhar com a mesma margem em todos os produtos. Dependendo do público que você for trabalhar ou dependendo do local aonde você for revender, você consegue trabalhar com uma margem maior ou menor. Por isso, é muito importante entendermos qual é o nosso público-alvo, porque assim a gente consegue ser mais assertivo na hora de precificar. Vamos supor que você vai trabalhar com as semijoias ou com os seus produtos em um salão de beleza mais elitizado, que tem como foco o público A. Nesse caso, você sabe que você consegue colocar uma margem um pouco maior, porque esse público paga um pouco mais pelos produtos. Então você não precisa trabalhar com a sua margem reduzida, porque esse tipo de público, que é o público A, e esse local aonde você vai revender, você pode colocar uma margem maior. Mas de repente você vai atender um outro tipo de salão, de repente um salão mais de bairro, que atende mais o público C. Nesse caso, você trabalha com uma margem um pouco menor. Então, por isso que é muito importante você entender qual o público que você vai trabalhar, aonde você vai revender e tudo isso, todo esse estudo, toda essa análise de comportamento, de público-alvo, precisa ser feito antes de você começar a vender, antes de você precificar as suas peças. Então já começo deixando aqui a base da precificação, que é: conheça o seu público-alvo, saiba aonde você vai revender, porque isso é muito importante na hora de fazer a margem, na hora de precificar as suas peças. Segundo ponto muito importante que você deve avaliar quando estiver precificando é que, dependendo da peça, você consegue trabalhar com uma margem maior. De repente, você vai atender o público C. Você já sabe que você tem que trabalhar ali com aquela determinada margem. Eu trabalho com as peças entre 100% e 200%, já é o que eu coloco em cima das peças. Ok, mas vamos supor que você compra na Lomani alguma peça bem baratinha, que aí você coloca a 200% e você olha E fala: nossa, mas essa peça ainda está muito barato. Eu consigo sim colocar uma margem de 300%. Nesse caso, é uma peça que você consegue colocar uma margem um pouquinho maior, porque você já sabe que o seu público vai pagar, que ele já está acostumado ali mais ou menos com aquela faixa etária de preço. Então, dependendo da peça, você pode sim trabalhar com uma margem maior. Você não vai fugir muito daquela realidade
paridade de preço que você já está acostumado a oferecer para o seu público, né, para suas clientes, mas é válido pontuar que algumas peças você já vai conhecer o seu público, ter essa percepção e conseguir aumentar a sua margem. Então perceba que, dependendo do público, dependendo do local e até mesmo da peça, você consegue trabalhar com uma margem maior. E qual a margem que a Lomani orienta pra gente trabalhar? Nós indicamos que você trabalhe com uma margem de 100 a 300%. É claro que isso é uma orientação. Existem clientes que trabalham com uma margem muito maior, então isso vai de acordo com o seu negócio. Mas lembrando do que a gente já aprendeu aqui nessa aula, dependendo do público, da peça, do local, você consegue trabalhar com essa margem variável, ou seja, você pode trabalhar com algumas peças com 100%, outras peças com 200%. Então a orientação é que você trabalhe de 100 a 300%. Mas é claro que é uma orientação. Você pode sim trabalhar com uma margem muito maior do que essa. E agora, para deixar essa aula ainda mais prática e não restar aí nenhuma dúvida na hora de precificar as suas peças, eu simulei aqui alguns valores e algumas sugestões de margem. Lembrando, gente, que isso vai de acordo com o seu negócio, com o seu público. Mas como é uma dúvida que muitas empreendedoras me perguntam, então eu vou levantar aqui alguns preços e algumas sugestões de margem. Então algumas peças eu coloquei a 300%, outras peças eu coloquei a 200% e também fiz aqui algumas sugestões de peças para você trabalhar com uma margem de 100%. Mas lembrando que isso é alguns exemplos apenas para você entender na hora de precificar e, obviamente, se você quiser, você pode se inspirar aqui nessa tabelinha na hora de precificar os seus produtos. Trabalhando com uma margem de 300%. Se uma peça custar R$ 12,90 mais 300%, você vai revender essa peça a R$ 51,60. Se uma peça custar R$ 19,90 no atacado mais 300% da sua margem, você vai revender essa peça a R$ 79,60. Uma peça de R$ 29,90 mais 300%, você vai revender ela a R$ 119,60. E uma peça de R$ 34,90 mais 300%, você vai revender ela a R$ 139,60. Então, de acordo com essa tabelinha que eu fiz, as peças que você pagar de R$ 12,90 até R$ 34,90, você consegue ter um preço muito acessível para revenda e trabalhar com uma margem de 300%. Agora, eu separei para vocês alguns preços que você pode trabalhar com uma margem de 200%. Assim, você vai conseguir revender com um preço muito acessível e ainda trabalhar com uma margem poderosíssima de 200%. Então, vamos supor que você comprou a sua peça a R$ 39,90, mais 200%, você consegue revender essa peça a R$ 119,70. Fui lá na Lomani e comprei a minha semijoia lindíssima, toda cravejada, e paguei nela R$ 49,90. Mais 200% de margem, você consegue revender essa peça a R$ 149,70. Uma peça de R$ 59,90 mais 200% de margem, você venderia essa peça a R$ 179,90. E lembrando que você consegue parcelar esse valor para sua cliente, então vai ficar ainda mais acessível. Você está ganhando uma excelente margem e ainda consegue ter um preço acessível e parcelado, fica melhor ainda para sua cliente. E se você comprar uma peça que custa R$ 79,90 no atacado, mais 200% de margem, você revenderia essa peça a R$ 239,70. Então, segundo essa tabelinha sugestiva que eu fiz para vocês, peças de R$ 39,90 a R$ 79,90, você consegue tranquilamente trabalhar com uma margem de 200%.
Assim você vai ter um valor acessível no mercado e você consegue ganhar uma margem muito lucrativa, que a gente está falando de uma margem de 200% em cima das peças. E geralmente, quando que eu trabalho com uma margem de 100%, Fran? A minha orientação é que aquelas semijoias mais de luxo, bem cravejadas, aquelas peças que acabam sendo um pouco mais pesadas e, consequentemente, acabam sendo um pouquinho mais caras, porque são semijoias bem elaboradas, com muitas cravações, ou dependendo da peça, é aquela semijoia de luxo com fusion premium, com pedras naturais, então elas tendem a encarecer um pouquinho mais. Porém, é válido lembrar que esse estilo de semijoia de luxo geralmente não é uma peça que a sua cliente usa todos os dias. Ela vai usar em um evento especial, em uma ocasião especial, um casamento, uma formatura. Então, essas semijoias de luxo, que acabam sendo um pouquinho mais caras, a minha orientação é que você trabalhe com uma margem um pouco menor. Porém, ela tem um precinho um pouquinho mais alto. Então, ainda que você trabalhe com uma margem de 100%, você está tendo um ótimo lucro. Então, eu separei aqui uma outra tabelinha com algumas sugestões de valores e quanto ficaria essa peça com o preço final, trabalhando com uma margem de 100%. Se você pagou nessa peça R$120 no atacado, trabalhando com uma margem de 100%, mais 100%, você revenderia essa peça no varejo a R$240. Vamos supor que você pagou na sua semijoia, que é lindíssima, belíssima, R$150. Mais 100% de lucro, você venderia essa peça a R$300. E se for aquela semijoia de luxo impecável, cara de joia, e você pagar nela R$180, com 100% de lucro, você venderia essa peça a R$360. Então, de acordo com essa tabelinha sugestiva que eu fiz para vocês, peças de 120 a 180 reais, eu já sugiro que você trabalhe com uma margem de 100%. Mas lembrando que isso pode ser variável de acordo com o público que você trabalhar. De repente você fala: Fran, eu consigo tranquilamente vender essa peça a 400, a 500 reais. Como eu tenho clientes que trabalham dessa forma hoje. Eu tenho empreendedoras que trabalham em um polo que só compram ouro. Então, se a cliente está acostumada a só comprar ouro, que ela vai pagar numa peça R$2.000, R$4.000, R$6.000, quando ela vê uma semijoia a 500, R$600, ela vai achar barato, perto de uma joia que custaria R$6.000. Então, todos esses pontos, todas essas sugestões que eu passei para vocês de valores, é tudo uma orientação. Mas, obviamente, que se você entender que o seu público paga mais pela sua peça, você pode trabalhar com uma margem maior. Como é uma pergunta que eu recebo muito, eu fiz aqui algumas sugestões que você pode se inspirar trabalhando com uma margem de 100 a 300%. Empreendedora, eu amei gravar essa aula para você. Se de alguma maneira te ajudou, deixa aqui embaixo o seu like. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários para mim. E não se esqueça de se inscrever no canal rumo aos nossos 40.000 inscritos. Um super beijo para você e a gente se vê nos próximos vídeos.